Uma mulher apaixonada e super ingênua se vê obrigada a conseguir forças lá do fundo para superar grandes desafios. Muitas reviravoltas e grandes superações. Essa é mais uma personagem marcante, uma personagem feminina marcante de uma escritora espanhola que eu adoro, a Maria Dueñas. Venha comigo então, porque nós vamos falar hoje sobre um livraço dessa escritora espanhola, um livro que eu adorei e super recomendo. Depois da vinheta. Olá! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela, e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre um livro que eu adorei, da escritora espanhola Maria Dueñas. O livro é O Tempo Entre Costuras. Vou deixar a capinha aqui para vocês. Como vocês podem ver, meu cenário tá diferente, então eu tô sem os meus livros aqui, então vou colocar a capinha para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa história. Esse livro foi o primeiro livro publicado dessa escritora, foi publicado em 2009, e ela também escreveu aquele livro As Filhas do Capitão, que na verdade foi publicado em 2018, e eu fiz resenha aqui no canal esse ano. Vou deixar aqui nos cards também para vocês conhecerem um pouquinho mais. E bom, antes da gente começar, eu já gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles, como sempre, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative os sininhos para receber Ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e vamos comigo, vamos me acompanhar aí que o canal tá cheio de novidade. O segundo recadinho então é, se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, eu criei uma lista de transmissão aqui no WhatsApp, vou deixar o número aqui na telinha para vocês, também vou pôr o link aqui no box de descrição para vocês conhecerem um pouquinho mais. Tem planos aí futuros para essa lista de transmissão e para as pessoas que estão nessa lista. Então, se você quiser receber o conteúdo todo em primeira mão, só clicar no link aqui abaixo. E o último recadinho, então, é para falar que eu estou sem o meu cenário nesse momento, porque eu estou fazendo algumas mudanças. Vou fazer um vídeo específico só para falar sobre isso com vocês no momento mais oportuno. E já pode saber que vem novidade pela frente. Bom, então vamos ao que interessa, que é conversar um pouquinho sobre o livro O Tempo Entre Costuras, que eu adianto, que eu amei. Foi o primeiro livro, na verdade, que eu li dessa escritora. Eu já li ele há mais tempo. Depois eu li As Filhas do Capitão. E a gente pode perceber uma narrativa característica da escritora. É um livro que eu amei, é um romance histórico, a gente pode classificar esse livro nesse gênero. É um gênero que eu adoro e sei que tem muito inscrito aqui no canal também que adora esse gênero. A primeira coisa importante então aí pra gente conhecer dessa história é que ela é ambientada inicialmente em Madrid, na Espanha, né, nos anos aí de 1930. Historicamente, então, a gente já pode absorver alguma coisa disso, porque esses anos foram muito conturbados ali na Espanha, na verdade na Europa como um todo, mas a Espanha sofreu com uma forte guerra civil ali, então tem muita coisa acontecendo nessa história, justamente por se passar em Madrid e por ter essa guerra civil aí de pano de fundo. Então a gente vai começar falando dessa personagem principal. Ela é noiva aí de um rapaz que se chama Inácio. Ela tem uma vida ali pacata, até pouco interessante, e se chama Cira, e ela vai ter a vida completamente transformada depois que, a pedido de seu noivo inclusive, né, ela resolve comprar uma máquina de escrever para treinar a datilografia, para ela poder assumir ali um cargo público, porque a Espanha estava sofrendo grandes transformações ali e eles estavam buscando um pouco mais de estabilidade. Cabe então ali uma contextualização da vida de Cira. Ela é uma jovem costureira que desde a infância ela acompanha a sua mãe, que também é costureira, no trabalho, né? A mãe de Cira, né? A Dolores, ela é empregada de um pequeno ateliê, então ela sempre levava, como ela é mãe solo, né, a criança não tem pai, ela sempre levava a Cira
para o seu trabalho, e ela ali começou a aprender tudo da mãe, tudo das outras costureiras, inclusive, e também se especializou nisso. Ela também se tornou uma costureira. E a preocupação aí do jovem Inácio, noivo de Cira, é super legítima, porque na verdade eles estavam sofrendo ali uma forte crise. Então muitos dos pedidos, né, dos grandes pedidos de vestidos para bailes e para eventos, eles estavam sendo um pouquinho mais escassos naquele momento. Então o pequeno ateliê, ele já estava sofrendo também com essa crise na Espanha. Então o jovem Inácio, ele estava vendo aquela situação e incentivou a sua noiva a buscar por algo melhor, ter alguma ambição na vida. E essa situação na Espanha, na verdade, ela só tendia a piorar, né? Essa situação de crise na Espanha. O agravamento dessa situação política, desse caos político que estava sendo vivido ali na Espanha, não só na Espanha, na Europa como um todo, né? Tava vendo ali a ascensão do fascismo, a ascensão de Hitler. Então as pessoas estavam começando a ficar um pouco preocupadas e estava tendo uma crise muito forte na Espanha, justamente também com a ebulição ali da Guerra Civil. Bom, voltando então ao episódio ali da compra da máquina de escrever, foi justamente por isso que Cira teve sua vida completamente transformada quando ela foi até esse local. Não vou falar muito especificamente como tudo aconteceu, vocês precisam ler o livro para poder entender, mas a vida dela foi completamente transformada e ela se apaixonou por um outro homem que se chama Ramiro. E essa paixão foi completamente arrebatadora. Ela começou a ter ali alguns prazeres imediatos, começou a usufruir disso, coisa que ela nunca pensou que ela poderia usufruir desses prazeres, e a vida dela começou a transformar. Foi uma paixão, eles se tornaram um casal, enfim, por uma série de razões aí que também não vou entrar a fundo, eles se mudaram para Marrocos. E essa mudança, ela foi muito difícil para Cira, que na verdade ela acabou deixando a mãe na Espanha, né? Ela foi para Marrocos com Ramiro, ela deixou a mãe na Espanha, a Espanha estava um caos completo e absoluto, então foi muito difícil para ela esse momento, mas ela sentiu que ela precisava fazer isso. A mãe de Cira, Dolores, ela criou Cira sozinha, Cira nem conheceu o pai, não sabe nem a origem desse pai. E a Dolores, ela teve a ajuda ali de toda a vizinhança, então ali eles são muito próximos, são muito ligados. Então ela teve ali esse suporte durante toda a criação de Cira. E nesse momento, né, a vida dessa jovem vai ser completamente transformada também, vai ter mais um monte de reviravolta e ela vai se ver obrigada ali a superar um monte de desafio, um monte, assim, é um drama grande ali naquele momento da vida dela, que ela se vê obrigada a superar tudo isso e o pior, em um outro país completamente diferente dos costumes que ela já está habituada ali. Cira, assim como todo mundo, né, é cheia de defeitos, mas ela tem uma ingenuidade, assim, uma pureza que chega a ser exagerada, essa ingenuidade. Então ela, nesse momento, ela vai vendo, ela vai tendo um amadurecimento nessa construção, né, nesse momento de desafio, momento de superação. A história é muito marcada por superação, sabe? Então ela vai ter um amadurecimento que vai ser muito legal de ver, e ela também vai ter o suporte de alguns personagens aí secundários que vão aparecer nessa trama, que vão acabar ajudando ela de alguma forma. E sem perceber ali, sem saber nesse primeiro momento, ela vai acabar se vendo ali uma peça importante na luta contra a ascensão do fascismo europeu. Então vai ser uma trama que vai ter um montão de coisa interligada, e que quando a gente vai ver o global dessa trama, assim, é muito legal a gente ver como que essa escritora conseguiu construir essa trama toda amarradinha desse jeito, e que a gente vai ver que é algo muito maior. Então muita coisa vai acontecer, e a gente, enquanto leitor, a gente acaba que a gente vai ficando admirada, assim, de ver a superação dessa personagem, a força que ela vai construindo e como ela amadurece enquanto mulher, quanto ela amadurece enquanto pessoa, e como ela
vai superando todos aqueles obstáculos que vão aparecendo para ela. A guerra civil então explode na Espanha. Então Cira, ela vai acabar tendo muita dificuldade, né, de estar longe da mãe, e a mãe naquele tumulto todo ali da guerra civil, e ela vai lutando e tentando tirar forças ali de onde ela nem tem, para tentar voltar a ver a mãe em algum momento. Então ela vai lutando ali, a história toda ela vai lutando para ter a possibilidade de ver a mãe. Esse livro ele tem uma linguagem extremamente envolvente, viciante, e isso é inclusive uma característica da própria escritora. É uma linguagem que a gente não consegue parar de ler, então a gente vai virando uma página, vai acabando um capítulo, vai abrindo outro, sem conseguir parar de ler. Isso é uma característica das obras da escritora. A construção da personagem Cira também é uma característica da escritora, né? Ela gosta de mostrar para os leitores mulheres que passam por situações completamente devastadoras, assim, situações muito difíceis de serem superadas, mas essas mulheres encontram força e elas vão ali lutando, brigando, e vão amadurecendo e vão se consolidando como mulheres muito fortes. Então essas personagens dessa escritora, eu digo aí também colocando as Filhas do Capitão no meio desse jogo, no meio disso que eu tô falando, essas personagens que a escritora constrói, elas são muito fortes. Elas começam com um pouco de ingenuidade ali, mas elas têm um amadurecimento muito bacana de ser visto e acabam como mulheres muito fortes. São mulheres marcadas pela vida, cheias de dificuldades que levam no fundo do poço, mas acabam superando essas barreiras, se tornando mulheres muito fortes e capazes de fazer qualquer coisa. Elas são mulheres ali que podem fazer qualquer coisa. E nessa história especificamente tem a costura como pano de fundo, né? Ela é uma costureira, assim como a mãe. Durante todo o livro essa costura vai estar presente nessa história, mas é um pano de fundo, muito interessante, muito bacana de ver também o crescimento dessa personagem dentro, inclusive, desse universo aí de costureira. Outra característica que eu adoro normalmente, né, dos romances históricos, é que os autores conseguem mesclar personagens fictícios com personagens reais. Eu até falei um pouco sobre isso quando falei da trilogia O Século, de Ken Follett. Vou deixar nos cards aqui para vocês, vou deixar no box de descrição também. E ele é brilhante para fazer isso, né? De apresentar os personagens reais, né? Para trazer aproximação aí do leitor com essa história, colocando ali os personagens fictícios. E Maria Dueñas também faz isso nessa história. Então ela apresenta ali alguns personagens que são reais, justamente por estar se tratando de um contexto histórico, por estar envolvendo uma guerra civil que aconteceu na Espanha, por estar ali muito próxima da Segunda Guerra Mundial também, que aconteceu infelizmente. Então ela vai mesclando isso, e isso é uma estratégia muito legal de aproximar o leitor da história, porque são coisas que a gente conhece, são coisas que a gente sabe que aconteceram, junto a personagens fictícios. Então a gente acaba se apegando a esses personagens fictícios justamente por eles estarem presentes ali numa história que a gente sabe que aconteceu. É isso, gente. O que eu posso acrescentar é dizer que eu adorei essa história, eu adorei a trama, eu adorei a construção dos personagens, principalmente de Cira, né? Do amadurecimento. Os leitores acompanham isso, o crescimento dessa personagem, do início ao fim da história. Então é muito legal de se ver isso. Eu adorei ali também as conexões que a escritora conseguiu fazer entre os fatos, né? Enfim, eu adorei mesmo esse livro como um todo, super indico. Tem alguma coisa que me incomodou um pouquinho, que na verdade foi que no final do livro eu senti que a história estava um pouco acelerada. E acabou que eu vi que ficaram algumas pontas soltas, algumas perguntas sem respostas, mas sempre de histórias e personagens secundários que não interferem na história em si, né? Então, assim, talvez seja até um pouco de preciosismo meu, mas eu senti isso, que não atrapalhou a história em nada, mas tinha algumas perguntas ali que eu gostaria que ela tivesse respondido. Mas pra mim não atrapalhou a experiência de leitura que eu tive. Eu amei esse livro, é um livro que eu super indico. Inclusive eu gostei mais até
do que As Filhas do Capitão, que eu também gostei muito. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like aqui, é muito importante para o canal que você coloque o like aqui. Acaba que o canal é apresentado como recomendado aí para mais pessoas, então é muito importante para o crescimento do canal o seu curtir, tá? E vou deixar também o link para a compra do livro. Caso você queira comprar esse livro ou qualquer outro, utilize esse link que eu deixo aqui, que é uma forma que você tem aí de ajudar o canal, né? E, inclusive, estamos na Book Friday da Amazon, tá no finalzinho. Se você quiser também comprar alguma coisa, os preços estão imperdíveis. Eu já fiz a minha compra de 10 livros, então já aproveite e compre aqui com o meu link, que vai me ajudar muito, tá bom? Muito obrigada por você que ficou comigo até agora, que assistiu o vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Eu tô gravando, mãe. Te ligo daqui a pouco. Beijo, tchau.